Na nossa série de mensagens sobre o tempo, hoje eu quero falar de tempo e de propósito. E quando nós vamos tratar de tempo e de propósito, existe um conceito que ele precisa ser compreendido para que você consiga caminhar dentro do tempo em direção ao propósito. Que fique claro que você tem um propósito estabelecido por Deus, mas que depende de você para que ele possa ser realizado. O propósito se realiza sempre dentro do tempo, e para cada filho existe um propósito diferente, e o que define o cumprimento do seu propósito é como você se relaciona com o Pai. Isso é muito especial, é mais do que importante. O que nós precisamos compreender nestes dias, e principalmente quando nós estamos falando de tempo e entendendo a teoria do tempo, e como o tempo faz sentido, pelo menos para nós, é esse relacionamento que nós temos com o Pai. Porque aqueles que não conseguem se relacionar com Deus de maneira íntegra, ou melhor, de maneira integral, na sua totalidade, ao invés de aproveitar o tempo, eles gastam seu tempo, eles desperdiçam seu tempo. E o que Deus tem nos chamado nestes dias é para que nós possamos compreender a ideia de tempo, o conceito de tempo, e que nós possamos aproveitá-lo, porque o nosso espaço de tempo nesse mundo ele é muito curto. Eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos dias, não em função da idade, mas aquilo que nós temos construído, como nós temos aproveitado o nosso tempo. Porque falar para Deus, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto, qualquer um de nós pode falar. Agora o que vai definir isso é como nós vamos nos relacionar com Deus. E você sabe o que é o mais engraçado? É que João vai falar que o Senhor amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito por ele. Ou seja, o amor de Deus é um amor sobrenatural por todo mundo, pelo mundo inteiro. Mas isso não quer dizer que todos aqueles que habitam neste mundo que Deus amou são considerados filhos de Deus. O ditado popular diz assim, eu também sou filho de Deus. Só que não é isso que a palavra de Deus fala. Não é isso. A Bíblia tem que ter a consciência, indiferente à religião que ela segue, desde que a Bíblia seja o seu manual de vida e a sua bússola direcional, ela vai entender que filhos são aqueles que recebem o Jesus Cristo, o Nazareno e o Salvador, aqueles que aceitam o sacrifício da cruz e aqueles que entendem que eles precisam reconhecer Jesus como o Salvador das suas vidas. Então esses sim são considerados filhos. E aí cai por terra o que o ditado diz, que todos são filhos de Deus. A verdade é que Deus ama todos. Só que o fato de Deus amar a todos não quer dizer que todos são considerados filhos. Então nós começamos agora a olhar o conceito de tempo e como nós temos nos relacionado com Deus nestes dias, para aproveitar o tempo em que nós temos sobre a face da terra, porque muita gente constrói muita coisa. Nós como seres humanos estamos vivendo na terra, porque muita gente constrói muita coisa. Nós como seres humanos estamos vivendo dentro de uma cronologia. Para nós o dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, o mês tem 30 ou 31, o ano tem 365 e as coisas vão passando e os ciclos vão se iniciando e se fechando. E dentro desse início e fim de ciclo, cara, o que é que nós temos feito? Como nós temos nos movido? O que é que nós temos feito da vida que nós recebemos e do templo chamado igreja que nós somos? A missão que Deus confiou em nós, aquilo que o Senhor nos capacitou para fazer. Como nós temos executado essas tarefas?
E aí sim nós partimos para tempo e para propósito. E aí nós vamos conseguir compreender o conceito de que o propósito, ele está dentro do tempo. Porque o propósito é o cumprimento de algo. E esse cumprimento, ele vai acontecer dentro do tempo. Ele vai acontecer dentro das decisões que você toma, das coisas que você faz, de como você se relaciona com Deus. Um bom exemplo disso é quando Deus interfere em nosso tempo para nos auxiliar, para nos orientar. Porém, essa interferência se dá apenas na vida daqueles que vivem no centro da vontade de Deus. E isso fica bem claro na declaração do Salmo 119, quando o autor expressa a sua alegria em servir a Deus. Pessoas, quando elas conhecem o crente, ou quando elas perguntam para você, você é crente? Tem gente que ela vive em um mundo que ninguém sabe que ela é um cristão, que ninguém nem faz ideia a que Deus ela serve. Existem aqueles que mostram através da sua aparência o que é ser crente ou o que é ser cristão. E existem aqueles que vivem a vida de um cristão. Esses são aqueles que vivem o centro da vontade de Deus. Porque a alegria deles é fazer com que Deus se alegre naquilo que eles fazem. Esse relacionamento que você tem com Deus, cara, é isso que vai definir o cumprimento do propósito. E é muito bom quando você consegue viver no centro da vontade de Deus. Às vezes nós pensamos, por que eu tenho que viver no centro da vontade de Deus? Qual é a vantagem que eu tenho de viver? Qual é a vantagem que eu tenho de viver no centro da vontade de Deus? A vantagem é totalmente nossa e não de Deus. Porque quando nós vivemos no centro da sua vontade, Deus tem o prazer de fazer as coisas para nós. Muitas vezes nós ficamos batendo cabeça, dando murro em ponta de faca, tentando achar chifre na cabeça de cavalo, pelo em ovo, e não conseguimos conquistar, cara, não conseguimos andar, não conseguimos prosperar naquilo que nós tentamos ou intentamos em fazer, porque não temos nos relacionado com Deus, e aí não recebemos a orientação que precisamos de Deus, para podermos sermos conduzidos pelo Espírito dEle. E o Espírito só conduz aqueles que abrem o seu coração. Aqueles que têm um coração rasgado, quebrantado, aqueles que têm um desejo, aqueles que sentem uma necessidade de serem guiados. Isso está no centro da vontade de Deus, porque a tua alegria, aqueles que chegam na igreja e eles tentam de tudo, cara, eles barganham com Deus de todas as maneiras, eles começam algo, não terminam, eles dão murro em ponta de faca, eles tentam comprar de Deus coisas estas que Deus não quer vender, e de repente, num piscar de olho, essas pessoas elas murcham, elas vão definhando, elas vão até elas desaparecerem, porque Deus nunca quis que você negociasse nada com Ele, porque Deus sempre quis que você habitasse no centro da vontade de Deus. E muitas vezes habitar no centro da vontade de Deus, cara, é você abrir mão da vida que você vivia, abrir mão do homem e da mulher que você era. É ter a convicção e a certeza de que esse velho homem não pode ressuscitar. E quando ele quiser ressuscitar, você tem um Espírito Santo dentro de você, que vai te orientando, vai dizendo para você, não pode, não faça, está errado. Esses dias a igreja tem brincado de ser igreja. Nestes dias a igreja não tem vivido o centro da vontade de Deus, porque as pessoas têm pensado que viver o centro da vontade de Deus é poder fazer aquilo que ela quer, quando o salmista está dizendo lá no Salmo 119, que estar no centro da vontade de Deus é alegrar o coração de Deus. Nós entendemos que precisamos abrir mão de nós, para que o Espírito Santo cresça. Quando você diminui, o Espírito Santo cresce. Quando você se humilha, Ele se exalta. E aí eu vou linkar para você duas passagens bíblicas. E se você puder abrir a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 119, verso de número 1, você vai entender o que eu quero dizer para você hoje. Você vai entender que viver no centro da vontade de Deus é melhor.
no livro de Salmo, capítulo 119, verso de número 1, você vai entender o que eu quero dizer para você hoje. Você vai entender que viver no centro da vontade de Deus é a melhor coisa que um ser humano pode fazer. E que a partir do momento em que ele passa a viver no centro da vontade de Deus, ele não precisa mais barganhar nada com Deus. Porque Deus tem o prazer de fazer as coisas por ele, sem que ele sequer chegue a ofertar algo, chegue a oferecer algo para Deus. O Senhor tem prazer nos seus filhos. Um pai, ele tem prazer de alegrar um filho. E você já parou hoje e fez uma pergunta? Eu sou filho hoje. Você já parou para olhar para dentro de você e perguntou: hoje eu sou filho? Tem gente que está filho, e tem gente que é filho. E aqueles que são filhos, são aqueles que não abrem mão de estar no centro da vontade de Deus. Ainda que eles errem, ainda que eles pequem, sabe o que eles fazem? Eles entregam o seu coração, como Davi fez: Senhor, eu pequei contra ti, Pai. Pai, tira tudo de mim, mas não tira o teu espírito. Você consegue compreender que o filho, ele reconhece o seu erro e ele se entrega, ele se derrama a fim de nunca sair do centro da vontade de Deus. E Davi, quando está vivendo esse momento, esse período, ele passa por um momento de tribulação, de pecado, e sabe o que ele faz? Ele reconhece isso. E Deus ama quando você reconhece. Deus ama quando você pede o perdão. Deus ama quando você se arrepende. Deus ama quando você se entrega. Deus ama quando você se entrega. E aí todo mundo julgou aquele camarada. E quando ele estava sendo julgado, o Senhor olha para ele e fala para ele que o Senhor não vai tirar dele o espírito. E ainda proclama que ele é um homem segundo o seu coração. Eu sei que é difícil muitas vezes viver no centro da vontade de Deus, porque demanda você abdicar de coisas que são boas aos teus olhos, mas que aos olhos de Deus talvez são nocivas para você. Olha só o que diz Salmo 119, verso 1, diz assim, ó: como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Você está entendendo que ele está dizendo que andar no caminho de Deus e seguir o manual da vida é ser feliz? Ele está dizendo para mim e para você que nós vamos encontrar felicidade. Como são felizes os que obedecem aos seus preceitos. Para aqueles que estão filhos, é algo para aqueles que são filhos, é algo para aqueles que se entregam e têm prazer de fazer, ainda que passem no vale da sombra da morte, ainda que enfrentem as maiores dificuldades da sua vida, ainda que o problema esteja batendo a sua porta, ele não desiste, ele não desanima, ele não retrocede, ele avança porque ele sabe que o alvo é Cristo que morreu por ele. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente as tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam seus decretos. Nesse salmo você vai encontrar 175 versículos de alegria, de amor, de esperança. 5 versículos de alegria, de amor, de esperança, uma declaração de como alguém é feliz e alegre de alegrar a presença de Deus. Então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os seus mandamentos. Eu te darei graças por viver corretamente, à medida que aprender os teus justos estatutos. Obedecerei os teus decretos. Por favor, não desistas de mim. O Senhor está falando com você, pecador, dizendo para você que você é muito importante para Ele, que Ele te ama muito e você não faz ideia.
mas que Ele quer que você viva no centro da vontade dEle. A Bíblia fala para você assim, ó, fugir da aparência do mal. Ela diz para você bem assim, ó, vigiem e depois orem, porque quando você vigia, Deus está olhando por você. Glória a Deus. Como pode o jovem se manter puro obedecendo a palavra de Deus? De todo o meu coração te busquei, não permitas que me desvie dos teus mandamentos, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você está vendo o quanto isso é profundo? Que quando eu e você guardamos dentro do nosso coração a palavra de Deus, nós expressamos um amor por Deus sobrenatural. Nós invadimos locais que talvez são secretos a outras pessoas, mas que são completamente disponíveis para nós, porque nós temos guardado a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus significa olhar para Ele e dizer: Deus, E aí, cara, às vezes isso custa, porque você tem que ser não só vigilante, cuidadoso. Você precisa manifestar a presença dEle aonde você for, porque as pessoas precisam olhar em você e enxergar em você aquilo que o salmista está falando. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor. Ensina-me os teus decretos. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com... Olha, isso aqui é muito poderoso. Alegrei-me com o caminho apontado pelos teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Caminho apontado pelos teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Sabe o que é que Deus está falando na boca desse salmista, quando ele está fazendo a declaração de amor para Deus? Ele está dizendo que aquele que agrada a Deus, mas não é você bajular Deus. Tem os bajuladores, aqueles que começam só dizendo palavras bonitas, mas o seu coração por dentro, ele está endurecido, ele está podre. Por dentro o seu coração não é um coração que vive em santidade, não é um coração purificado. A sua vida não é uma vida reta diante dos caminhos do Senhor. Deus está falando de um tipo de pessoa que tem o prazer na sua palavra. Deus está falando de um modelo de ser humano que se alegra em alegrar o Senhor. Deus está falando de um modelo de pessoa que ele tem prazer nessas pessoas. E talvez muitos de nós teríamos um olhar de julgamento para a pessoa do nosso lado, porque nós conseguimos enxergar nela o maior erro do mundo, mas sentamos em cima dos nossos pecados para reconhecer os pecados dos outros. E o Senhor está olhando para nós e dizendo para nós: reconheçam os seus próprios pecados primeiro. Paulo nos traz uma revelação dizendo assim, ó, cuidado, você está olhando no cisco do olho do seu irmão, quando tem uma trave diante dos seus. E talvez Paulo tenha pensado no Salmo 119, porque a Bíblia dele era o Velho Testamento, e ele está olhando que o salmista está dizendo que ele guarda dentro dele a palavra para não pecar contra ele, para não pecar contra Deus. E o Senhor está dizendo para você essa noite que dentro dele a palavra para não pecar contra ele, para não pecar contra Deus. E o Senhor está dizendo para você essa noite que o estatuto dele, andar nos seus caminhos, na sua lei, na sua vontade. Talvez quando nós falamos de lei, nós olhamos uma palavra pesada, algo difícil de caminhar, religioso. E o Senhor não está falando de religiosidade. Deus não está falando de um modelo doutrinário. Ele está falando de respeitar a sua palavra. Ele está falando que nós precisamos amá-lo acima de todas as coisas. Nós temos que entregar o nosso coração. E ele compara isso com toda a riqueza que o salmista tem. Ele está olhando e dizendo bem assim, ó, toda a riqueza que eu tenho,
A palavra de Deus, ela se compara a algo rico e poderoso. E aí eu quero linkar com você o Deuteronômio 28. Porque Deuteronômio é uma releitura da lei quando eles estão entrando na terra de Canaã. O Senhor fala assim, ó, vamos repassar a lei, para vocês entenderem o que é viver na minha presença e me alegrar. E agora esse salmista, a Bíblia desse salmista, sabe qual é? É esse livro de Deuteronômio que fala da lei. E quando o Senhor traz essa referência de Deuteronômio para esse salmista que está fazendo declarações de amor, de felicidade, que está dizendo para Deus, Pai, como é bom estar na tua presença. Só que ele não está falando da boca para fora, ele não está cumprindo a religiosidade ou a doutrina de estar na igreja todo sábado, ele não está cumprindo a missão e a regra de frequentar a célula, ele não está cumprindo nenhum tipo de regra imposta por homem. Ele está dizendo, Pai, o meu coração está na tua presença, Pai, eu levanto para te agradar, Pai, eu durmo. Para ele faz essa referência de quer comais e quer bebais. Ele está dizendo que a comida e a água, o líquido, aquilo que nós bebemos é necessário para a vida, e mais do que necessário para a vida, do que a comida e para a bebida, é a glória de Deus sendo manifesta em você. E aí eu te pergunto hoje, você está sendo um expoente da glória de Deus? Você está manifestando a glória de Deus? A glória de Deus pode ser vista na tua história, na tua vida? E aí esse salmista, ele está lendo Deuteronômio, cara, e ele está se alegrando, sabe por quê? Porque o Deuteronômio 28 agora está se cumprindo na história da vida dele. Ele faz essa referência de que os estatutos, de que o cumprimento da lei, de que andar no centro da vontade de Deus é comparado com riquezas, porque ele sabe que quando ele alegra o coração de Deus, que quando ele encontra a presença de Deus, que quando ele está vivendo no centro da vontade de Deus, o Senhor tem prazer de abençoar. Ele está vivendo no centro da vontade de Deus, o Senhor tem prazer de abençoar. Eu quero dizer para você, ativando o reino dentro de você, profético, que quando você consegue agradar a Deus, que quando você consegue atrair o Espírito para dentro de você, que quando você consegue, sabe, entender o que é viver no centro da vontade de Deus, Deus tem um prazer sobrenatural, cara, de te agraciar, de te abençoar, de fazer você uma pessoa feliz naquilo que você faz. O problema é que nós levamos a nossa vida na brincadeira. O problema é que nós levamos os ministérios na brincadeira. Fazemos tudo de qualquer jeito e achamos talvez que uma punição básica resolve todos os nossos problemas, quando isso não resolve, porque o nosso coração se afastou da presença. O que vai resolver é como você se entrega, é como você tem se relacionado com Deus, cara. Pai e filho, ou talvez de tio e sobrinho, de amigo. Daí, beleza? Como é que você está? Ou você, essa noite, quer ser aquela pessoa que consegue deitar a cabeça no colo de Deus, cara, e falar, Deus, eu quero viver para o Senhor. Eu quero que meus dias sejam dias na sua presença. E aí, o Senhor começar a fazer com que o propósito se cumpra dentro do tempo. Se eu perguntasse aqui quem quer que o propósito de Deus se cumpra na vida, talvez todo mundo levantaria a mão e diria para mim, eu quero, oh glória. Por quê? Porque as pessoas sabem que o propósito de Deus para nós é bom. O problema é que nós precisamos ativar esse propósito de nós. Nós temos que ativar isso dentro de nós, porque o propósito de Deus, ele está estabelecido, só que nós decidimos se ele se cumpre ou não. Senão seríamos meras marionetes na mão de Deus. E Deus não quer marionete, Deus quer filhos. Deus quer que você tenha escolhas. Deus quer que você resolva. Deus quer que você coloque a sua mão no arado, no trabalho, e faça conforme tem que ser feito. Ele não espera que você seja uma pessoa manipulada. Ele não espera que você seja guiado e tomado por decisões de terceiros. Ele espera que você tome as suas próprias decisões. Deus espera que você resolva a sua vida. E resolver a sua vida às vezes vai doer para você, porque você vai ter que abrir mão de coisas que estão lá fora. Você vai ter que tomar posições na sua vida que talvez são escolhas do reino. Porque naquele dia, quando ele voltar, o teu trabalho não vai mais fazer sentido, porque tudo vai acabar.
A tua família não vai mais fazer sentido. Você não vai mais ter que bater seu cartão ponto. Naquele dia, quando ele voltar, não vai existir nada mais importante do que aquele momento de você ter um face a face com ele, e ele dizendo para você se você entra ou não. E o que define isso é como você se relaciona com ele hoje. O cumprimento do propósito, ele é definido como você gasta o seu tempo. E esse propósito, ele nunca vai iniciar fora do tempo. Se você olhar para a sua vida até hoje, para a sua idade, não interessa a idade que você tenha, se você é uma criança, se você é um jovem, um adolescente, se você é uma pessoa idosa, de meia idade. O que você precisa é avaliar o seu coração e agora ponderar sua mente, se as coisas que você tem construído vão te levar para o reino. Na visão de Ezequiel, quando o homem está chamando ele para mais fundo, ele está dizendo que quando ele molha os seus tornozelos, está tudo certo, ele está salvo. O problema é que ele não consegue experimentar coisas mais profundas. E se você se conformar em viver com águas nos seus tornozelos, você pode até entrar no reino, mas enquanto você está vivo, você não consegue experimentar experiências profundas em Deus. E o que Deus quer para você essa noite é que você experimente essas experiências. É que você não deixe que a água fique apenas nos seus tornozelos, mas que elas possam subir para os seus joelhos. E você vai ganhando experiência, porque você está abrindo mão das coisas lá de fora e entendendo as coisas aqui de dentro. Mas eu não estou falando de dentro da igreja, eu estou falando aqui de dentro. Não estou falando de dentro da igreja, eu estou falando aqui de dentro do reino, porque você está inserido em um contexto de reino. Ele está dizendo para você, nada é mais importante do que habitar no reino. Só que Ele quer te dar experiências. Pastor, como isso? Quando o salmista está lendo Deuteronômio 28 e fazendo menção aqui, porque ele está dizendo que viver no centro da vontade de Deus é a melhor coisa. Ele está dizendo assim, ó, eu vou abrir lá no Deuteronômio 28. Aí se você quiser abrir depois na sua casa, você pode abrir, ó. Deuteronômio 28, verso de número 1 diz assim, ó: se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Ele está olhando para aquela terra que foi prometida e está dizendo o seguinte: obedeçam os estatutos que Deus vai ter o prazer de entregar nas tuas mãos. As coisas vão dar certo, e ainda que Satanás mostre um diagnóstico de que elas vão dar totalmente errado, o Senhor é fiel para cumprir em você o que Ele tem prometido. Agora, quem decide o propósito, quem decide ser o propósito, vai se cumprir é você, porque já existe uma promessa dizendo que viver nos estatutos e no centro da vontade de Deus é a melhor coisa do mundo. E ele continua dizendo: se obedecerem ao Senhor Deus, virão sobre vocês as seguintes bênçãos. Existe uma promessa de que as bênçãos de Deus, elas vêm sobre nós, que nós não temos a necessidade, cara, de sair desesperado atrás dela. Vou trabalhar virado, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não, isso aqui não dá certo, e a pessoa ela não tem tempo para mais nada, porque a vida dela já é uma vida tão corrida, que Deus ficou em segundo plano. Eu vou dizer para você uma coisa: fazer isso, vou fazer aquilo, não, isso aqui não dá certo, e a pessoa ela não tem tempo para mais nada, porque a vida dela já é uma vida tão corrida, que Deus ficou em segundo plano. Eu vou dizer para você uma coisa: coloque Deus como prioridade na sua história, e você vai ver as bênçãos de Deus correr atrás de você. Reavalie a sua vida a partir de hoje. Suas cidades e seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoados, as crias do seu gado, dos seus rebanhos serão abençoados, seus cestos de frutos e de tigelas de amaçapão serão abençoados, e todo lugar que vocês forem, tudo que fizerem serão abençoados.
Você consegue compreender que quando nós negligenciamos aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, nós deixamos de fazer a vontade dEle, nós deixamos de andar nos seus estatutos, e o propósito fica parado, e o tempo, coisa com você, cara, e lá no teu leito de morte, você lembrar e dizer, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter perdoado, eu poderia ter deixado para trás, eu poderia ter seguido aquilo, mas o poderia já não vai mais resolver, porque você está nos teus últimos momentos, o teu fôlego de vida está indo embora, a tua alma, ela está saindo ali do seu corpo físico, e agora as coisas já não vão mais fazer sentido, sabe por quê? Porque o tempo passou, o propósito não se cumpriu, e a sua vida está acabando. E você vai deixar as coisas desse jeito? Ou você vai se posicionar nessa noite e dizer, Deus, a partir de hoje eu quero viver o 119. A pessoa que você é, vai falar muito sobre você. Porque como você é o reflexo de como você se relacionou com Deus. Como você trata pessoas. Como você as perdoa. Como você trata pessoas. Como você as perdoa. Como você negligencia ou como você está ativado. Eu quero dizer para você que Deus separou essa noite para você ativar o propósito dele dentro de você. Esse é o momento de você olhar para trás, pegar uma borracha e apagar o seu passado, porque Deus não está preocupado com ele. O Senhor está preocupado com o que você vai fazer daqui para frente. Você precisa entender que você tem uma vida só e que você não pode fazer teste com ela, cara. Não é como em um esporte, não é como em uma corrida de carros, que as pessoas vão lá, treinam para ver se vai dar certo. Nós não temos tempo de ver se vai dar certo a nossa história, porque o tempo está passando para nós, e o propósito às vezes está parado, ele está estagnado. O propósito de Deus, que é tão poderoso para você e potente para fazer você voar, fluir em todos os aspectos, às vezes está parado, porque tudo é difícil para você. É difícil de você ir para a igreja, é difícil de você ir para a célula, é difícil você se relacionar com pessoas, é difícil você receber ordens, é difícil você respeitar a autoridade, é difícil você ficar quieto, tudo é difícil. Quando Deus está falando para você, deixa eu fluir através de você. E quando você deixar Deus fluir através de você, o propósito ele é ativado, porque você já não vai mais ver dificuldades, porque quando Deus está na frente da sua história, as dificuldades elas podem aparecer, mas existe uma garantia de que Deus batalha elas por você. Você não tem o conhecimento, ainda passa. Deus ainda te dá uma colher de chá. O problema é quando você sabe que você está no erro e continua praticando ele. Quando você está simplesmente errando porque quer, conscientemente, e não quer fazer nada para mudar, porque você acha que o seu ponto de vista é melhor do que o dos outros. Todos aqui um dia já foram feridos por alguém, por uma situação. Só que se todos desistissem, se todos tivessem simplesmente dito, eu não quero mais, talvez eu estaria pregando para as paredes. E Deus está olhando para nós e nos dando uma chance essa noite, uma oportunidade de ativar o propósito dele dentro do nosso tempo de vida. Nós não temos como fazer nada fora do tempo, porque a Bíblia fala que só Deus vive de eternidade em eternidade. Nós vamos viver dentro dos meros 70 ou 80 anos. Alguns que conseguem ter uma vida mais saudável vão chegar nos 90, 100. O tempo passa para você, e as coisas elas vão acontecendo dia após dia. E se você não fizer acontecer, talvez seu filho faça. O problema é o legado que você deixa, é a história que vão contar sobre você. Isso é uma coisa que deve nos preocupar muito. O que é que vão falar de mim? Você compreende que Davi é um cara falado sobre ele até os dias de hoje? Você compreende que Moisés é um cara que nós citamos demais?
Samuel é um cara que nós falamos demais. Salomão é um cara que nós falamos demais. Jesus é um cara que nós falamos demais. Sabe por quê? Porque eles não olharam o que eles enfrentaram. Eles olharam para o rei que estava na frente dele. E eles queriam, na verdade, cumprir o propósito que foi estabelecido dentro do seu tempo de vida. E aí nós vemos que Davi, mesmo vivendo há centenas de anos atrás, nós ainda conseguimos lembrar do seu legado. Nós ainda conseguimos ver a sua história cumprida em cada passo de Jesus. E eu quero dizer para você essa noite que você tem nas suas mãos a chance de fazer com que a sua vida possa deixar algo, a chance de fazer com que a sua vida produza bons frutos, a chance de compreender que você precisa reconhecer o seu erro e partir agora para aquilo que Deus ordenou que nós fizéssemos, que é cumprir a missão e a promessa de que as bênçãos de Deus, elas vão te acompanhar. As bênçãos de Deus, elas vão te acompanhar. Ela vai se cumprir. Não porque você está aqui dizendo, pastor, eu quero fazer um voto, mas porque você ama estar no centro da vontade de Deus. Porque Deus é o mais importante bem que você tem sobre a sua história. Vou te dizer uma coisa. Quando você fere a pessoa que está do seu lado, se você olha para a pessoa do seu lado e você fere ela, você está ferindo diretamente Deus. Você sabe por que disso? Quem é pai e quem é mãe sabe que quando um filho ele sofre, o pai sofre junto. Você imagina alguém pegar o seu filho e dar um beliscão nele, cara? A mãe, ela vira uma sei lá o que, não posso falar nome, mas ela fica uma arara. Ela sente a dor pelo filho. E o pai é a mesma coisa. Quando você fere a pessoa que está do seu lado, você está achando que Deus é mais com você do que com ele. Você acha que você é mais filho do que o outro. Nós somos filhos iguais. E quando nós nos ferimos diretamente a Deus. O Senhor nos chamou para cumprir propósitos. E cumprir propósito é alcançar o mundo que Ele ama. É alcançar aquelas pessoas as quais não tiveram ainda a chance de estar aqui, ou aquelas que estiveram e um dia se perderam. Só que enquanto estivermos negligenciando aquilo que Deus tem para nós, olhando para o defeito do nosso próximo e não reconhecendo o dom que Deus nos deu, ou melhor, não exercendo o dom que Deus nos deu, você sabe o que você faz? Você fere Deus. Você fere um princípio. E você abre mão daquilo que Deus colocou sobre você. E quando você abre mão daquilo que Deus colocou sobre você, as bênçãos que são prometidas para nós, elas não permeiam na nossa vida. Se você olhar, o salmista vem descrevendo quase em todos os versículos: é bom te obedecer, é bom percorrer os seus estatutos, é bom fazer a tua vontade, Pai, é bom te agradar. Aí ele vai lendo lá o Deuteronômio 28, a primeira regra, existe uma imposição, que é: se atentamente ouvires e obedeceres a voz do Senhor teu Deus, os mandamentos que hoje eu te ordeno. Ou seja, existe uma imposição de obediência para nós, para que estas bênçãos possam nos acompanhar. Tem que obedecer, frequentar a igreja. Nunca foi isso. Frequentar a igreja é um encontro que nós fazemos para congregar em uma só fé, atrair a presença do Espírito para todos nós. Obediência vai muito além disso. Obediência é você olhar para dentro de você. Obediência é você ver se você está fazendo o que é certo ou não. Tiago diz assim, que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Então quando você não exerce a atividade que te é imposta por Deus, quando você não faz aquilo que você tem que fazer, como a missão que lhe foi dada para fazer, sabe o que você está fazendo? Pecado.
E aqueles que estão pecando, estão se separando da presença, não estão se relacionando, estão pausando o seu propósito, gastando mal o seu tempo e deixando as bênçãos de Deus de lado. E aí, Salmo 119 não se cumpre. Isso é a maior treta que tem, cara. Você tentar obedecer. Porque obedecer é uma coisa de abrir mão. Obedecer às vezes é parar de fazer alguma coisa que você gosta para fazer aquilo que Deus gosta. Obedecer é você deixar de ir a certos lugares para poder congregar. Obedecer muitas vezes é você simplesmente dizer assim: eu abro mão de mim por você. Obedecer é você reconhecer a pessoa de Jesus no outro. Obedecer às vezes é você se doar pelo outro. E às vezes você está sofrendo, mas tem que se doar. Às vezes está passando a prova, a luta, e Deus está medindo a sua febre. Hoje eu falei para uma pessoa assim: Deus está medindo minha febre. Hoje eu falei para uma pessoa assim: Deus está medindo minha febre. Alguém me ouviu falar isso hoje? Deus está medindo a minha febre para ver até onde eu aguento. Mas eu vou te dizer uma coisa: eu sou filho dele e eu não vou desistir. Sabe por quê? Porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Se você reconhece isso, se você pratica isso, se você entende que o propósito ele precisa andar, cara, você vai ter que trabalhar normalmente, só que as coisas vão desenrolar de uma maneira diferente. Você já parou algum momento da sua vida e olhou para dentro de você, ou para a situação que ela está à sua volta, e aí você pensou: cara, ela está à sua volta. E aí você pensou: cara, como as coisas estão truncadas, como as coisas estão travadas. Sabe por que essas coisas acontecem? Para banir da sua vida o seu propósito. Porque antes de você enxergar, Satanás já enxergou o propósito que Deus tem para você, e é um propósito de sucesso, em nome de Jesus. Deus não te dá um propósito de derrota, Ele te dá um propósito de sucesso. Mas quando Ele te dá, não quando você simplesmente diz assim: ó, pai, eu quero esse propósito. Deixa Deus escolher para você, deixa Deus gastar o seu tempo. Não gaste você o seu tempo. E aí tá tudo parece que nublado. E você está diante de uma situação que você não consegue avançar. E Deus está dizendo para você: calma. Fielmente, tão poderosamente, que ele olha para Satanás e ele pergunta para Satanás: quanto vale a nossa vida? Você imagina Deus olhando para Satanás? Pastor, mas onde está isso na Bíblia? Só tinha um jeito de Jesus pagar a conta. Sabe como era? Derramando o sangue. Eu tenho certeza que Satanás queria ver o sangue de Cristo. Só que ele não sabia que o sangue de Cristo era a chave da libertação de cada um de nós. Ele achava que a morte do Cordeiro seria o fim para todos nós, inclusive para o Filho de Deus. Mas na verdade, quando o Filho de Deus findou a sua vida, Ele gerou dentro de nós um começo, uma nova história, um novo momento e ativação do teu propósito. Quando eles achavam que estava tudo certo, uma nova história, um novo momento e ativação do teu propósito. Quando eles achavam que estava tudo certo, Ele ressuscita e Ele senta à direita do Pai dizendo: eu venci. Ele está dizendo para você essa noite: você vai continuar vivendo desse jeito?
sendo a mesma pessoa que você é quando chega e quando sai, sendo que existe uma promessa de que serás tu abençoado ao entrares e ao saíres, continuará sendo a mesma pessoa que desobedece, que não respeita, que não se doutrina, que não consegue seguir uma orientação, mas que simplesmente abandona tudo ao menor vento de tempestade. Sabe o que é que Jesus fala para estes? Cara, vocês são de pouca fé. Porque Jesus está dentro do barco, tem 12 caras com ele, vem um vento só para querer derrubar tudo. Quero dizer para você que jamais aquela tempestade ia virar o barco, cara, porque se ela vira o barco, sabe o que acontece? Ela afoga Jesus. Só que Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus é o Deus encarnado, então tempestade nenhuma pode derrubar ele, tempestade nenhuma pode afogar ele. O problema é que na tempestade nós não conseguimos ver isso, porque o que nós vemos são os ventos. Só que dentro do barco da nossa vida, cara, tem o Jesus que levanta e acalma a tempestade, para que o propósito dele se cumpra dentro do tempo. Eu creio que estes dias de busca de resposta chegaram para você hoje. Para aqueles que talvez vem pedindo para Deus uma direção: Senhor, me direciona, fala comigo. Deus, eu preciso de uma resposta. Deus está te dando uma resposta hoje, dizendo para você: ativa o propósito, não para nele, porque o tempo passa, a sua vida está passando, você está caminhando para a morte. Só que você tem que construir mais, e só constrói quem se relaciona com ele. Aqueles que não se relacionam destroem. O Senhor te chamou para um relacionamento sincero e profundo, de pai e filho. E a resposta para você essa noite é: você tem que ser uma pessoa que define como prioridade o reino de Deus. Não, mas eu vou definir como prioridade o reino lá em casa. Não funciona. Não vai funcionar. Não vai dar certo esse negócio. O reino de Deus, ele é definido quando você cumpre a missão. E a missão é: vai e fala do amor dele. Só que ir falar não é bater na porta do vizinho, é viver uma vida de obediência. Porque as pessoas vão olhar para você. São Francisco de Assis, ele sabe o que é que ele fala? Se preciso for, você prega. E isso me ensina muito, sabe por quê? Porque às vezes não é o que nós falamos. Porque às vezes quando nós falamos, nós tentamos convencer pessoas com as nossas palavras, com a nossa dialética, com a nossa retórica boa. E o Senhor quer que nós convençamos as pessoas através da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. O Senhor não quer que você seja pessoa movida pelo vento. As pessoas através da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. O Senhor não quer que você seja pessoa movida pelo vento. Hoje está bem, hoje está mal. Amanhã você está todo gás, depois de amanhã você está... Todos nós aqui somos filhos, que reconhecemos o Cristo de Deus. E Ele diz para você que Ele quer seu coração por inteiro. E quando você entrega seu coração na presença do Senhor, você tem prazer de obedecer Ele. E esse prazer, ele gera relação entre pai e filho. E esse relacionamento atrai aquilo que Deus pode te dar. Falar. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Falar assim, ó. Isso é só para aqueles que são filhos. Aqueles que são filhos, eles entendem, eles sentem o amor de Deus, porque eles têm prazer no cumprimento do propósito, porque eles têm prazer em dizer para Deus: gaste o meu tempo,
Porque o prazer dele está em alegrar o Espírito de Deus. Porque o prazer dele está no arrependimento. Porque o prazer dele está em dizer: Senhor, eu pequei, mas não tira de mim o teu Espírito. Baixe sua cabeça. Tudo que eu mais quero. Essa noite, a primeira coisa que você precisa reconhecer é sua prepotência. Porque aqueles que reconhecem a sua prepotência entendem que precisam descer para depois subir. Enquanto você achar que você só precisa subir, cara, o teu tombo vai ser cada vez maior. Mas se o seu coração for de uma criança, você entender a ingenuidade espiritual, você vai reconhecer isso e vai dizer: Pai, como eu fui tolo, que o Senhor seja exaltado na minha vida. O mundo espiritual vai se mover em teu favor, o propósito vai ser ativado, e Deus vai gastar o seu tempo. Sinta a voz do Espírito falando nos pés dos seus ouvidos agora, dizendo para você: filho. Sinta a voz do Espírito falando nos pés dos seus ouvidos agora, dizendo para você: filho, que saudade que eu tinha de quando você recorria a mim. Que saudade que eu tinha de quando nós falávamos pai e filho. O coração é como uma criança. O coração é como uma criança. Ele só sabe dizer o nome. Ele só sabe dizer o nome. Seu coração está declarando o nome dele, porque sente necessidade nele. Uma criança, ele só sabe dizer o nome. Ele só sabe dizer o nome. E tu és tudo que Deus eu está levantando uma geração de pessoas que vão cumprir o propósito e vão deixar Deus gastar o seu tempo. O Senhor está derrubando a prepotência do homem e fazendo com que o seu relacionamento possa aumentar.